Boa tarde a todos, meus caros irmãos bispos e padres e diáconos e leigos e consagrados e consagradas. Muito obrigado, Padre Ricardo, que nos recebe aqui, Padre Ricardo Neves, nesta sua igreja da Boa Nova, tão bonita e que tão condicente, até neste nome de Boa Nova, que em português traduz a palavra Evangelho para aquilo que estamos aqui a fazer. Muito obrigado, Padre Paulo, diretor do Secretariado de Ação Pastoral e organizador destas jornadas. Muito obrigado, Sr. Cone Crespo, que organizou sobretudo a parte da manhã, ligada ao programa diocesano deste ano que se está a concluir, A Fé Atua pela Caridade, e o grande gosto de vos encontrar e vos reencontrar a todos nesta circunstância, que é de certa maneira já a conclusão de um ano pastoral, que aliás ainda continua até ao verão, e o anúncio daquilo que acontecerá a partir do próximo setembro, outubro, da retomada das nossas vidas comunitárias habituais, depois do verão. Como sabeis, nós, por decisão e aprovação do Conselho Presbiteral de janeiro passado, vamos dedicar os 2 próximos anos pastorais e até um pouco do que segue a um sínodo diocesano. E importa explicar melhor o que é isto. Estais aqui de tantas comunidades diferentes da nossa diocese, paroquiais, institutos, associações, movimentos. É bom explicarmos isto com um pouco mais de cuidado. Dizer, aliás, caminhada sinodal já é estar a fazer uma repetição, porque sínodo já significa caminho. Um caminho que se faz em conjunto. É o que a palavra sínodo significa. Um caminho que se faz em conjunto. E porquê é que nós vamos fazer esta caminhada sinodal desde o próximo mês de setembro ou outubro até ao final do ano civil de 2016? Porquê? Porque é importante e ainda mais importante ficou, porque o Papa Francisco nos mandou fazer tal coisa. Como nós sabemos, o Papa Francisco, em novembro passado, escreveu um documento muito importante, chamado exortação apostólica, Evangelii Gaudium, o Gáudio, a alegria do Evangelho. E podia ser apenas uma reflexão, já não era pouco, uma reflexão, vida do Santo Padre, aliás a seguir um sino dos bispos, aquele que se realizou sobre a nova evangelização em outubro de 2012, já não seria pouco. Só que o Papa diz lá outra coisa, isto não é para arrumar na prateleira. Isto é programático para os próximos tempos da vida da Igreja. E, senhores bispos, façam lá o favorzinho de, em cada uma das vossas dioceses, reunirem, enfim, aquelas instâncias de conselho e de consulta para levar isto por diante. E depois, em nota de rodapé, quando ele diz isto, lá na sua exortação, em notas de rodapé vêm os cânones, em que se fala desses momentos, dessas instâncias de consulta e de conselho. E logo o primeiro, sínodo diocesano. De maneira que, quando chegou ao mês de janeiro passado, e houve a reunião do Conselho Presbiteral, como também mandam os cânones, os representantes do presbitério, do patriarcado, no caso, eu disse, olha, o Papa Francisco dá-nos esta exortação, diz que é um programa para os próximos anos, e manda reunir um sínodo para pormos isto em prática. E olhem, foi uma aclamação geral. Eu já tenho décadas de Conselho Presbiteral, 3 décadas e meia, nunca notei assim uma coisa tão forte, um rompante daqueles, sinal de que esta proposta do Papa Francisco também coincide com o que vai no coração e na alma do Presbitério de Lisboa e também da Diocese em geral, porque a seguir também falámos disto no Conselho Pastoral Diocesano, onde estão representantes padres e religiosos e leigos, e a aprovação também foi unânime. Bem, por isso, nós vamos cumprir aquilo que o Papa Francisco manda fazer, que é pegarmos na exortação apostólica a alegria do Evangelho e vê-la, estudá-la e praticá-la capítulo a capítulo, para ver a conclusões chegamos quando, então, em novembro ou dezembro de 2016, logo se vê mais perto, reunir o sínodo propriamente dito. O sínodo, assim como instância de consulta e com a presença do bispo até de decisão, tem um significado preciso. É uma reunião do bispo, no caso, os bispos que trabalham na Diocese de Lisboa,
com os representantes do presbitério, do laicado, da vida religiosa, enfim, de tudo aquilo que é a igreja localizada em Lisboa, para decidir, digamos, rumos a seguir, orientações gerais da nossa vida e daquilo a que nos destinamos, que é a evangelização, não existimos cá para outra coisa. Ora, vai ser muito interessante, quando nós chegarmos a 2016, ao final de 2016, e já dispusermos de 2 anos em que as comunidades cristãs, as paróquias, os movimentos, os institutos religiosos e seculares, as associações, tiverem pensado e ensaiado alguma coisa para levar à prática as indicações do Papa Francisco. Quando nós chegarmos ao Sínodo, então aqueles que formarão o Sínodo propriamente dito, cerca de uma centena de pessoas, representantes desses vários grupos a que eu aludi, já disporão de 2 anos de ensaio e de treino da Igreja de Lisboa em geral, as suas quase 300 paróquias, as suas dezenas de institutos religiosos e seculares, colégios, movimentos, associações, já disporão, os membros do Sínodo, no final de 2016, de 2 anos de reflexão e de ensaio, de que, com certeza, sairão conclusões, ou pelo menos propostas, para então, depois nós arrumarmos a matéria e dizermos: cumprimos o que o Papa Francisco nos mandou, estudámos e começámos a aplicar e a treinar o que ele nos diz na exortação à alegria do Evangelho, e agora, aqui em Sínodo, nós sublinhamos este ponto para o futuro. Portanto, o Patriarcado de Lisboa, a partir de agora, além de tudo aquilo que já faz, que é 99%, com certeza, já existimos há tantos séculos, vai insistir neste ponto, porque se revelou por aquilo que as comunidades foram fazendo, foram rezando, foram tentando, muito bom e muito funcional para se atingir o tal objetivo, porque tudo isto tem um objetivo, que o Papa Francisco formula de uma maneira muito bonita, nos seguintes termos: o sonho missionário de chegar a todos. Porque ele também diz isso: eu quero que toda a Igreja leve isto a sério, não arrume esta exortação na prateleira, são palavras dele. Estude isto a sério, ensaie, pratique, treine, para ver se nós levamos por diante o sonho missionário de chegar a todos. Mas, claro está, nós podíamos fazer isto de uma maneira mais prática, que era, enfim, convidarmos a sábios, até se chamam pastoralistas, gente com muitos estudos, e então encomendávamos a um sociólogo, a 2 pastoralistas e mais a 3 ou 4 literatos: olha, façam aí um programa para a Diocese de Lisboa. Eles faziam, garanto, faziam coisa, pelo menos 200 páginas e de notas de rodapé, nem digo quantas, e gráficos. Pronto, e nós líamos, era muito interessante e arrumava-se na prateleira. Não interessa, não é isso que o Papa manda, com todo o respeito, que isso também é preciso. Mas não é isso que o Papa manda fazer. O que o Papa manda fazer, e já vamos ver, é que nas comunidades cristãs se leve à prática uma reflexão e um ensaio para que isto que ele reflete e propõe, fruto, aliás, de um sínodo e mais de uma grande conferência de bispos sul-americanos em Aparecida e de mais muitas outras coisas que lhe chegaram da Igreja Mundial, vá por diante. Mas isto precisa de passar pela vida da Diocese de Lisboa. De tal maneira que eu, que já li e reli, como podem imaginar, e como já aconteceu certamente convosco, a exortação, eu agora não faço ideia precisa, em geral posso fazer, mas uma ideia precisa de quais são aquelas linhas de força para a vida da Diocese que, em novembro ou dezembro de 2016, quando se reunir o Sínodo propriamente dito, vão ser apuradas. E isso vai sair do que nós estudarmos e praticarmos, famílias por famílias, paróquias por paróquias, institutos por institutos, colégios por colégios, movimentos por movimentos, associações por associações. Tudo aquilo que é a Igreja localizada em Lisboa, vulgo Patriarcado de Lisboa. Nessa altura saberei. Até lá não sei. Tenho os palpites, mas não sei se acerto. Ora bem, meus amigos, é nisto que estamos e é nisto que vamos começar. E é por isso que hão de reparar, porque já receberam à entrada o programa diocesano para o próximo ano, que ele é mais um calendário do que um programa. Porque lá vem, na maior parte das páginas, são aquelas atividades, digamos assim, de pauta, que com os departamentos diocesanos, com a vida diocesana normal, as celebrações litúrgicas do calendário, estão lá marcadas para que, enfim, quando depois nas paróquias e nas várias comunidades também programarem localmente as coisas, tenham em conta essas datas. Agora,
tem antes uma introdução, que é aquela que eu vou comentar de seguida, que está no vosso programa calendário nas páginas iniciais. E isso, digamos, é aquilo que nós, por enquanto, sabemos do programa. Agora é preciso ser preenchido por estas semanas, e meses, e trimestres, e 2 anos de estudo e ensaio sobre a exortação do Papa Francisco. Porque é que é em 2016? O Papa Francisco só nos manda levar isto por diante, não diz que é até 2016. Mas aqui em Lisboa há, digamos assim, um pretexto que tem algum significado, não é? É que é precisamente em novembro de 2016 que a nossa diocese, a nossa Igreja Local de Lisboa, ganhou este título de patriarcado. É um título bonito, Foi dado por um Papa da altura chamado Clemente XI, também tinha um nome bonito, tirando o número, e que deu esse título a Lisboa, lembrando o esforço missionário que tinha sido levado por diante a partir daqui. Estão a ver a expansão, as descobertas, os missionários que partiram. Bem, isso é uma razão bonita. É uma razão bonita para nós, 300 anos depois, também nos relançarmos neste esforço missionário, nos contornos que a missão tem hoje. Porque a missão ainda tem muito aquele sentido de geografia, não é? Ir para longe, a chamada missio ad gentes, continua a ser muito importante, muito precisa. Mas nós agora já chegamos à conclusão que, além desse sentido geográfico, tem um sentido, digamos assim, cultural, que é onde nós estamos, a começar por cada um de nós próprios, e como dizia o Papa Paulo VI, na exortação Evangelho Anunciando, de 1975, atingir aquilo que ele chamava a cultura, a mentalidade, os critérios, as decisões mais profundas de cada um, do coração. Essa missão ainda é capaz de ser mais complicada. Porque eu ouvi uma vez dizer que a maior distância do mundo é aquela que vai da cabeça ao coração. E do coração à cabeça também demora muito. Às vezes demora 100 anos e ainda levamos daqui o trabalho quase todo por fazer. Portanto, com estes contornos geográficos e culturais que tem a missão, é aquilo que é preciso levar por diante e é esse o objetivo. Mas digo eu, o Papa propõe tal coisa, mas porquê é que é até 2016? É para coincidir aqui com a tal comemoração dos 300 anos da qualificação patriarcal de Lisboa. Já que ela foi dada, lembrando o esforço missionário que daqui partiu, então agora, enfim, façamos jus ao nome que o tal Papa Clemente XI nos deu já há quase 300 anos, em novembro de 1716. Portanto, é este conjunto de circunstâncias que faz com que, com o apoio do Conselho Presbiteral, do Conselho Pastoral e tantas pessoas que se têm dirigido e que me têm escrito, a manifestar também o apoio para esta caminhada conjunta, que em grego se diz sínodo, vamos levando por diante. Mas dizia eu, para não vos cansar muito, que vamos retomar, é uma primeira leitura, se quiserem, do que tem nas primeiras páginas desse calendário programa. O programa, e basicamente, é este: levar por diante uma caminhada sinodal em 2014, 2015 e depois em 2015, 2016, no sentido de estudar, ensaiar, praticar, apurar o que o Papa Francisco nos diz na Evangelii Gaudium. Por isso não há outro programa, assim no sentido de substância e de literatura, senão esse do Papa Francisco. Bem gostava eu que dos 2,5 milhões de pessoas que circulam nesta igreja local, daqui a 2 anos, pelo menos 1/10 soubesse assim de cor umas tiradas valentes da exortação. Já ficava contente, não é? Já ficava mesmo muito contente. Mesmo que não fosse 1/10, eu já a minha ideia é que assim com umas centenas já se salvava a cidade. Mas, então, e ainda há a introdução, porque eu na introdução explico estas coisas de uma maneira assim mais formal. Ainda assim, sublinhando uma coisa ou outra. Eu digo-vos aí no 3º parágrafo. Quem tiver pode ir seguindo. No momento atual, é particularmente necessário que a Igreja Diocesana e todas as realidades eclesiais que nela se localizam, paróquias, institutos religiosos e seculares, ações, movimentos, aprofundem em si mesmas esta comunhão básica e expansiva que explica o ser a Igreja e o seu dever ser para o mundo como sinal e instrumento da comunhão a realizar. A que é que eu me refiro? Refiro-me a um trecho que este sim nós devíamos mesmo saber de cor e que abre o que talvez seja o documento principal do Concílio, a Constituição Dogmática sobre a Igreja Lumen Gentium, e logo no número 1.
Isto foi escrito há meio século e tem hoje uma importância talvez ainda maior neste mundo desagregado, na tal crise do compromisso comunitário a que o Papa Francisco se refere na primeira parte da exortação, do que tinha há 50 anos. Eu relembro, e leio que é para não me esquecer de alguma palavra. Vem logo no número 1 da Lumen Gentium, para nos definir o que é que nós somos como Igreja. A Igreja, em Cristo, é como que o sacramento, ou o sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano. Deixem-me pôr aqui uma nota de rodapé. Muitas vezes, até na comunicação social, em debates e entrevistas, me fazem esta pergunta: mas o que é que a Igreja faz? Ainda antes da crise, e agora de uma maneira ainda reforçada, na crise e tal, o que é que a Igreja faz? Bem, há sempre uma resposta pronta a servir, que é esta: a Igreja faz muita coisa. Olhem, por exemplo, a grande maioria das instituições particulares de sociedade social que estão aí no terreno e sem a qual a crise seria muito mais complicada, são instituições da Igreja. E mesmo nas outras que sobram, mesmo não sendo instituições da Igreja, parte dos seus componentes é gente católica. Esta é uma resposta imediata, pronta a servir, e ninguém pode negar. Enfim, mesmo crentes e não crentes afirmam isso. Eu tenho contado a quem me tem ouvido que aqui há uns tempos estava aí a meter combustível no carro, numa bomba de gasolina, e veio ter comigo um fulano, assim de repente, o senhor não me conhece, por acaso conhecia-o da televisão, o senhor não me conhece, mas eu queria dizer, eu não sou católica, mas se não forem os senhores a pegar isto, então é que isto vai ao fundo. Calma. Tanto também não, calma. Portanto, nós podemos dar essa resposta, e esta resposta é verdade. A resposta é verdade. Ou seja, se nós quisermos puxar para os galões, que não podemos, porque nós somos discípulos de um tal Jesus que disse: não saiba a tua mão esquerda ou que faz a direita. Não podemos estar a puxar por esses galões do que fazemos e da caridade. Não, cuidado, faz de bico calado. É como a boa ação dos escuteiros, não é? No tempo eu, quando era escuteiro, tinha lá esta lei, parece que ainda tem, que o escuta pratica diariamente uma boa ação. Mas no tempo em que eu aprendi isto, não se podia dizer que estava a fazer a boa ação. Tinha que ser Deus e nós, mais nada. E o beneficiário, claro, já agora. Bem, podíamos puxar por esses galões, mas eu costumo responder nessas entrevistas, mas sabe aquilo que talvez seja mais importante do que a Igreja faz num país como Portugal, com uma presença católica tão consistente ainda, apesar de tudo. Sabe o que é, só falando agora de padres, eu e os meus 3.000 e tal colegas seculares e irregulares, ditos religiosos que vivem em Portugal, nos dedicarmos, e concretamente quando os senhores vão de fim de semana, às vezes alargado, a animar as comunidades cristãs, a correr às vezes terra em terra, até a celebrarmos mais vezes a Eucaristia do que devíamos. Sabe o que é que nós estamos a fazer? E connosco, as dezenas, as centenas e milhares de colaboradores da liturgia, leitores da Palavra de Deus, ministros da comunhão que depois levam a Eucaristia aos doentes. E depois agora, mais recentemente, os diáconos permanentes que estão connosco. Agora, o senhor imagina se isto deixasse de existir, se isto entrasse em greve, desaparecia na sociedade portuguesa a única oportunidade, mas a oportunidade constante, porque é semana após semana, 52 dias por ano, fora os dias santos de guarda, de se reunir uma parte substancial da população portuguesa, não menos de 20%, ou seja, de 1/5, que é uma imensidão em qualquer sociedade, de uma maneira completamente interitária, intercultural, interétnica, absolutamente gratuita, em que, quando se está com o mínimo de atenção sobre aquelas palavras que foram ditas há 2000 anos e que alargam os horizontes e que fazem entender o outro à luz da parábola do bom samaritano, os senhores imaginam o que é que seria a sociedade portuguesa sem isto? Não imaginem que é para poderem dormir descansados. E isto vai absolutamente ao encontro do que diz aqui o concílio. E repito a frase, nós devíamos sabê-la de cor. A Igreja em Cristo é como que o sacramento, e para não ficar no vácuo, depois explica-se o que é que quer dizer por sacramento. O sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano. Cada comunidade cristã, exatamente em que se abre às outras, e é por isso que é tão importante a Igreja diocesana ou paroquial, esta quadrícula básica, porque, claro, no Instituto Religioso reúnem-se os membros do Instituto. É muito importante. Numa associação de fiéis, reúnem-se os membros dessa associação de fiéis. No movimento,
reúnem-se os que pertencem a esse movimento. Tudo isto é muito importante. Mas é igualmente importante que depois nos reunamos todos, como estamos agora, numa casa comum, para lá, não é independentemente, porque nós transportamos sempre essas vivências particulares, com certeza, com as quais, aliás, estamos comprometidos e muito bem. Mas onde depois nos reunamos e partilhemos estes dons, estes carismas. E isto é para o mundo, como aqui se diz, um sinal e instrumento de unidade de todo o género humano. Cada comunidade cristã esboça o que deve ser o mundo inteiro. E é por isso que é instrumental, é sacramental. É importantíssimo. Aquilo que Jesus começou há 2000 anos, lembram-se? Ele naquele grupo, até naquele grupo mais perto, mais próximo dele, tinha para já gente que poderia ir. Deixem-me lá isso agora para os exegetas, exatamente ao certo. Mas parece que tanta gente que até estava disposta a revoltar-se contra os romanos, assim mesmo com armas, os tais zelotas ou parecidos, como gente que colaborava com os romanos a cobrar impostos, como era o caso do Mateus, publicano. Gente, enfim, com bom feitio, estava ali para tudo, e gente espirra canivetes a que Jesus até chamou filhos do trovão, que aquilo era uma trovoada pegada quando dava para o torto. E aquilo tudo se reunia, e mais, e homens e mulheres, porque se fala dos 12, mas também se fala de Maria de Magdala, também se fala de Susana, também se fala de Joana, que os seguiam, que os acompanhavam, que os ajudavam. Gente de nomes judaicos e gente de nomes gregos, como Filipe e outros. Havia de tudo. E isto causava estranheza. Ora, nas comunidades cristãs continua a existir e a subsistir esta unidade que é programática e sinalética para o mundo em redor. Isto é fundamental. Esta abertura larga de carismas, quer dizer, dons que o Espírito dá a cada uma, não para benefício próprio, mas, como diz São Paulo, para a construção do corpo de Cristo, que somos nós todos, cada um com aquilo que é o seu dom, o seu carisma, o seu talento. Depois há dons, carismas e talentos que são tão importantes e fixos, que se transformam em instituições, aí são os ministérios, quer aqueles ordenados da sucessão dos apóstolos e seus colaboradores imediatos, quer os outros ministérios da comunidade laical. E é nesta variedade que, aliás, o Espírito depois tem multiplicado século após século em tudo aquilo que é vida religiosa, vida secular, carismas especiais de consagração, movimentos, grupos, mas temos numa mesa larga, onde caibam todos, como é uma diocese, e essas mini dioceses, digamos que são as paróquias, como elas começaram a crescer, que o Papa João XXIII disse que eram como a fonte da aldeia, está no meio da aldeia, toda a gente quer, vai lá beber, existam, subsistam, para que isso se mantenha coeso, na ligação, com certeza, através dos bispos que servem em cada diocese como sucessores dos apóstolos, ao bispo de Roma e à diocese de Roma, onde está o sucessor de Pedro, cabeça deste colégio. Isto é muito importante, isto é fundamental. Então vamos realçar isto numa caminhada comum, porque, repito, também por aqui se vai respondendo àquela problemática com que o Papa começa a sua exortação e que é fatal para qualquer sociedade. No que se refere à economia, o Papa chega a dizer que é mortal, quando ele diz esta economia mata, que é a crise do compromisso comunitário. Retomando uma coisa que já tinha dito o Papa Bento XVI, que a globalização pode nos tornar vizinhos, Skypes e toda a forma de média, mas não nos torna irmãos. Às vezes, muito pelo contrário. Até possibilitou que a desigualdade entre os poucos que têm muito e os muitos que não têm nada se agravasse. A globalização só por si, sendo tecnicamente disponível, pode ser bem usada e pode ser muito mal usada. E por isso o Papa Francisco retoma a ideia do Papa Bento de que a globalização tornou-nos vizinhos, mas só por si não nos torna irmãos. Cada comunidade cristã onde esteja é, repita a frase, sinal, instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano. Porque se nós não nos unimos como filhos de Deus, dificilmente nos uniremos como irmãos uns dos outros. Somos irmãos porquê? Irmãos é quem é filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou pelo menos do mesmo pai e da mesma mãe, no caso de serem, enfim, meio irmãos. Agora, todos, só se tivermos uma origem comum. E Jesus diz-nos que sim. Até lhe chama com aquela palavra carinhosa e confiante, Abá, e ensina-nos a rezar Pai Nosso. A partir do Pai Nosso, nós depois multiplicamos e repartimos o pão, nós depois estamos disponíveis para recomeçar sempre com os outros, são nossos irmãos, não os podemos dispensar, e por isso o perdão
torna-se a seiva das nossas comunidades recuperadas. Portanto, isto sim, isto é possível como sinal e instrumento. Agora, outra coisa que o Papa também diz na sua exortação e que aqui se retoma nesta caminhada sinodal, isto faz em movimento. Se nós, imaginemos, não é? Fizéssemos uma comunidade, sim senhor, temos aqui um bocadinho de tudo e um bocadinho de pouco. Temos aqui gente, e uma igreja local como em Lisboa, onde vive, infelizmente, gente dos 5 continentes. Pronto, temos aqui um bocadinho de tudo, diversos povos, diversas culturas, diversas idades, temos tudo, estamos muito bem, olhamos todos uns para os outros. Mas nos fechássemos, morríamos. Morríamos. Jesus fundou uma comunidade assim, mas depois mandou-a expandir-se e é esse o sentido da evangelização. Nós só nos mantemos unidos em crescimento. O que não cresce, morre. O que não cresce, morre. Porque assim como há egoísmos a 1, pode haver egoísmos a 10, a 20 ou a 1000. Até de países inteiros em relação a outros. As comunidades cristãs vivem como comunidades se são missionárias. Se alargam. Se chegam a tudo e a todos. Quer no sentido geográfico, quer no sentido cultural. Onde é preciso chegar. É a única maneira de elas se manterem unidas. Senão, é um formalismo que fica uma casca sem miolo. E rapidamente lá se chega. Essa é a lei do Evangelho. Bem, nós estamos em domingo da Santíssima Trindade e vamos meditá-lo daqui a bocadinho da missa. Esta revelação fundamental de Jesus, que os primeiros discípulos apanharam logo muito bem, sobretudo o autor da primeira carta de João, de que quando se fala em Deus não se está a pensar em nenhum solitário sideral, em que a nossa imaginação é fértil, até na pintura que lhe temos dedicado. Não sei se ela aceita toda. Mas que é o que se divisa em Jesus, antes de mais, que é onde ganha a figura humana, na relação que ele tem com esse que não tem rosto e a quem chama o Pai, de quem constantemente vem e para o qual constantemente vai. E essa vida que circula entre os dois, que é outro nome do Espírito, e que por isso só se pode experimentar o Deus de Jesus Cristo numa unidade plural em movimento e em comunhão, isto é fundamental. Meus caros amigos, nós compartilhamos com toda a humanidade e com todas as religiões que se têm acrescentado algumas crenças básicas e que são importantíssimas, como ainda se viu quando há dias o Papa reuniu um chefe de judeus e um chefe de muçulmanos para rezarem com ele, cada um à sua maneira, a um Deus comum que é Pai de todos. Esta crença, nós partilhamos-la com todas as chamadas religiões monoteístas, passo o termo, com certeza, e é muito importante. Também ter um sentido de transcendência, que alguma coisa nos explica, que alguma coisa nos acolhe, que temos aqui dentro do coração e no pensamento tanta realidade que tem efetivamente de se transcender e de alcançar um mais além. Isto é comum. Qualquer poeta, qualquer literata de qualquer tempo, qualquer não sei quantos avô nosso que nas cavernas tenha lá feito umas dadas, sabia isso, ou pressentia isso. Mas nós em Jesus Cristo aprendemos duas coisas fundamentais que relembramos especialmente neste dia da Santíssima Trindade. Que Deus é comunhão e entrevemo-lo na relação que em Jesus temos com um Pai sem rosto, mas com uma possibilidade absoluta e uma proximidade inteira, e neste movimento de retorno em ação de graças e de envio e de recomeço que Jesus tem com o Pai. E se nós não praticamos isto com os outros, nós não sabemos o que é Deus. O Deus de Jesus Cristo. Estando sempre disponíveis para arranjarmos fantasmas siderais. Mas isso é outra coisa. Isto sabemos. E também sabemos, como vamos meditar na missa daqui a pouco, aliás, as palavras de São Paulo vão todas nesse sentido, de que este Deus veio ao nosso encontro e em Jesus Cristo se transformou em proximidade absoluta e em redenção de um mundo sem Deus e de uma vida deixada a si próprio. Isto sabemos. Que Deus é unitrino e que Deus, na carne de Jesus Cristo, ganhou connosco uma proximidade indissolúvel. E tirar daqui todas as consequências para as comunidades cristãs e para este dinamismo expansionista que faça do mundo inteiro a família de Deus, onde estas verdades sejam reveladas pelo testemunho dos cristãos, isto é a missão, isto é a evangelização. E fazer como João Paulo II, tal coisa, com um novo orador, com novos métodos e com novas expressões, comecemos por novo orador. O novo orador encontra sempre linguagens, sempre. O contrário não se verifica. Isto é o nosso fito, que agora, com a exortação do Papa João Paulo II,
se transformou em programa. Mais à frente, sempre neste texto inicial, eu lembro-vos, mais à frente, aquilo que também já vos lembrei. É o próprio Papa Francisco, grande motivador do caminho que seguiremos, a indicar o objetivo e a base da ação. O objetivo e a base. Temos um objetivo para chegar a todos. Qual é a base? Vamos ver que é a comunidade. Quanto ao primeiro objetivo, expressa-se como, cá está a frase que já sabemos de cor, que é também o nosso lema, como sonho missionário de chegar a todos. Quanto à segunda, portanto a base, onde isto se há de ir efetivando, o Papa escreve também: cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. O objetivo, chegar a todos. Mas chegar a todos aonde? Olha, se calhar a tua própria casa. Se calhar a tua própria casa. Mas chegar a todos aonde? Conheces os vizinhos do segundo esquerdo? Sabes se estão bem, se estão mal? Mas chegar aonde? Então lá, os teus colegas de trabalho. Ou também vai acontecer aquilo que eu ouço tantas vezes. Imagino, no outro dia, fui ao funeral de um amigo e vi lá um colega meu de trabalho. Estávamos na missa, ele viu-me comungar e no fim disse: caramba, trabalhamos há 20 anos no mesmo sítio e só agora é que eu sei que você também é católico. Já ouviram isto? Já ouvi isto tantas vezes. Chegar a todos aonde? E depois a cultura. E depois a economia, a gestão de uma empresa, a maneira como se trabalha ou como se dirige. E depois numa escola, e a atenção aos alunos, e os critérios de classificação, e o que é que nós realmente classificamos, para dizer se fulano ou fulana estão capazes ou não estão capazes. E depois, nas nossas convivências, são sempre os mesmos. Aquele fim de semana que já não tem nada para saber, que é exatamente igual nas pessoas e no sítio ao que era há 20 anos atrás. Ou nós alargamos o círculo e lembramos quem nunca vai, ou quem não pode ir. E depois, na nossa comunidade cristã, eu conheço aquela pessoa que está ali, e aquela, e aquela outra, e aquela outra, e aquela outra, e aquela outra, sei de onde vem, para onde vão. E depois. Chegar a todos, e chegar a tudo. Repito, quer no aspecto geográfico, pode ser muito longe, a Austrália, e pode ser muito perto, o segundo esquerdo, quer no aspecto cultural, de chegar a uma relação verdadeira, como aquela que Jesus mantém connosco e que hoje não pode manter, a não ser na cara, na forma, na figura, na palavra, nas mãos de cada cristão, de cada cristã. Para isso mesmo, aliás, é crismado. Para ser, como se diz no crisma, imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Ora bem, portanto, este é o fito. Vamos ver como é que é. Vamos ter 2 anos para ensaiar isto. Mas depois, a base é cada comunidade. Porque isto não vai ser certamente a mesma coisa lá no extremo norte da Diocese, em Alcobaça ou em Ecós, ou aqui no extremo sul, em Alcântara ou no Castré. Não vai ser, são realidades tão diferentes. Não vai ser a mesma coisa na Ponta Leste da Diocese, ali na Azambuja do Sr. Cone Canilho, ou nos Farlhões, onde aliás não vive ninguém. Quer dizer, há de ser diferente, de sítio para sítio, de circunstância para circunstância. Há zonas ainda rurais, há zonas completamente urbanizadas, há zonas industriais. Isto há de ser muito diferente, de sítio para sítio. Não vai ser a mesma coisa numa capelania prisional, como ainda há bocadinho lembrava alguém muito bem na sessão da manhã, ou numa capelania hospitalar. Não vai ser a mesma coisa. Não há de ser a mesma coisa num movimento familiar ou num movimento de jovens universitários. Não há de ser a mesma coisa. Então como é que sabe? Lá. Repito, nós podíamos encomendar isto a meia dúzia de sábios. Garanto-vos que faziam não um, mas 3 calhamaços, 200 páginas cada um, fora as notas de rodapé. Não me interessa agora. Não é isso que o Papa manda fazer. Eu quero é que em cada uma destas comunidades, com o apoio que vai receber da Comissão Diocesana do Sínodo, que aliás já hoje distribuiu o guião 0, para explicar em termos gerais o que é o Sínodo, depois, trimestre em trimestre, vão receber mais, mas com essas indicações se reúnam, estudem as partes respectivas da exortação apostólica e ensaiem, treinem, rezem, peçam a Deus aquilo que Deus está mortinho por dar. Digo mortinho porque morreu por isso. O Espírito que vos inspire,
Eu podia-vos contar agora, mas não vou. Podia-vos contar muitas histórias, a ter tempo, 2 anos, caramba. Muitas histórias de coisas que hoje são magníficas e que estão aí no terreno, em paróquias, movimentos, etc., que começaram com 2 ou 3, que se sentiram interpelados por uma realidade a que era preciso responder. E não ficaram a pensar que isto ia ser para o outro. Isto é connosco. Se Deus nos chama a atenção para esta realidade, é para nós respondermos, por nós não. Unidos a Jesus Cristo e no seu Espírito. Vamos rezar. E já agora, com a Mãe de Jesus, sem a qual nada disto tinha acontecido. Vamos rezar. E depois também podem juntar lá os santos da freguesia, que é tudo boa gente. E está toda disponível para arranjar e para ajudar. Toda. É assim. Sabem, as coisas cristãs, quer dizer, as coisas de Cristo, e como Cristo as começou há 2000 anos, nunca começam por cima, nunca começam pelo geral. Nunca. Nunca. Começam sempre como Jesus começou. Como pouco de fermento que leveda toda a massa. Como, não é uma semente. Jesus não diz uma semente, diz a mais pequena de todas as sementes. Só somos 10, se calhar já são demais. Comecem. Comecem. Rezem, comecem. Ensaiem. Leiam o que é que o Papa Francisco diz na exortação. Tentem. E depois escrevam-nos para a comissão, ao fim de cada trimestre, a dizer o que é que fizeram. E a gente vai juntando, não vai perder nada. Vai juntando. Depois a comissão executiva, não sei como é que vai fazer, não é? Quando juntar 2 anos de páginas e páginas com coisas, com inovações, mas aquilo há de dar qualquer coisa, para que depois, no verão de 2016, se possa reduzir esse montão de dossiês a umas tantas páginas, fazer aquilo a que se chama um instrumento, um laboris, ou seja, um instrumento de trabalho, para dar aos membros propriamente ditos do sínodo, olha, 2 anos de reflexão e ensaio sobre a exortação do Papa estão aqui. Agora os senhores e as senhoras vão estudar, vão matutar nisto, e quando nós nos reunirmos uns tantos dias, em novembro ou dezembro de 2016, vão dizer da sua justiça o que é que está aqui de mais importante para nós nos lançarmos nesse caminho aberto. Que neste momento só Deus é que sabe o que é. Mas ponhamos a jeito. Só para vos dar um exemplo dos tais muitos que eu vos podia contar. Toda a gente conhece as missionárias da caridade da Madre Teresa, não é? Sabem como é que aquilo começou? Sabem? Uma jovenzinha, sim, 30 e tal anos, que nem sequer era de lá. Tinha nascido nos Balcãs, depois ligou-se a uma congregação inglesa, depois foi parar à Índia. E, impressionada com o que via para lá dos muros do colégio, daquela gente a morrer nas valetas. Aquilo. Um belo dia ia para um retiro, estava numa estação de comboio, apinhada de gente. E daquela gente toda, ela só ouvia uma voz que nós também podemos ouvir, daquele senhor que está ali crucificado. Tenho sede. Daquela vozearia, imaginem, uma estação de comboio da Índia. Tenho sede. Bem, eu tenho que matar esta sede. E quando conseguiu a licença e as autorizações e os carimbos todos, saiu lá do mosteiro com uma moedinha de 5 rupias, que é menos que 1 cêntimo. Que, aliás, apareceu logo um padre muito pressuroso que estava a fazer uma maquete para o jornal da paróquia e levou. E foi assim que começou. Aquela história que se dizia muito, sobretudo depois do 25 de Abril, quando se analisavam as estruturas e as superestruturas, que era estarem reunidas as condições. Eu já não podia ouvir a expressão. Reunidas as condições. Em Teresa de Calcutá, reunidas as condições. Tinha 5 rupias. Reunidas as condições, quando Jesus naquele dia foi lá à sinagoga de Nazaré e disse: o Espírito de Deus está sobre mim porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Mas quem é este? Então este é o filho de fulano, tem aqui a parentela toda que a gente conhece, e agora está a dizer que é ele que é o Cristo, que é o Messias, que o Espírito de Deus está sobre ele. Reunidas as condições. Que condições? Que condições? É a gente pôr-se a jeito. Não é? É a gente pôr-se a jeito. E já nem falo do que tinha acontecido uns anos antes, com uma jovenzinha de 15 a 16 anos, quando ouviu o que nunca tinha ouvido: olha, eu quero ir aí,
mas tem que ser através de ti, recebe-me no seio e põe-me no mundo. Reunidas as condições. Bem, faz sempre lembrar aquela história do rei David, não é? O rei David. A certa altura resolveu fazer as contas. Isto já deve estar muito grande, realmente. O reino que eu fiz, uni as tribos todas, pus esta gente toda na linha, aqui à volta das fronteiras, isto está largo como nunca teve. Vai lá contar, isto deve ser mesmo muita gente. Vou ficar todo pimpão e contente. O famoso recenseamento, lembram-se do rei David? E depois a seguir ia perdendo quase tudo. O povo, o trono, tudo. As coisas de Deus fazem-se com Deus e é a única condição que é preciso. Mas sendo Deus comunidade, fazem-se em comunidade. E foi assim que Jesus fez. Jesus não pregou o Evangelho sozinho. Leiam qualquer dos 4 Evangelhos. Olha, começa logo de São Marcos, já o apanha graúdo, começa logo a chamar a gente com ele. Logo. É a maneira de ser de Deus, porque Deus é unitrino. Mais adiante, e mais um bocadinho. E citando sempre o Papa Francisco. Quando fala da transcendência da evangelização, enquanto saída de si próprio, em movimento interior para Deus e exterior para os outros, escreve o Papa, para mim, a evangelização exige sair de si mesmo. Requer a dimensão do transcendente. O transcendente na adoração de Deus, na contemplação, e o transcendente para com os irmãos, para com o povo. Sair de si, sair. A insistência com que o Papa, em toda a exortação, fala disto. Mesmo ele, que agora sai de Roma de vez em quando, como foi a Israel e a Jordânia, mas a maior parte das vezes está ali, naquele estado minúsculo de 40 hectares, que é mais pequeno que algumas quintas que há aí. Sair de si. Sair de si. Ao encontro de Deus, como filho, ao encontro dos outros, como irmãos. Exatamente o movimento de Cristo, e que o Espírito de Cristo também reproduz em nós. Jesus nunca está virado para si, está sempre virado para o Pai. O meu contentamento é fazer a vontade do Pai. Eu te dou graças ao Pai porque os mais pequenos percebem o que eu estou a dizer. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se eu faço estas coisas é para vocês verem que eu amo o Pai. Jesus nunca se autorrefere. Por isso é que é um filho, está sempre a sair do outro. Sair para o Pai. E depois, como o Pai é o Criador universal de tudo e de todos, sair ao encontro daqueles e de todas as criaturas onde o próprio amor de Deus o espera. Mais adiante, porque é muito importante, eu estou a referir-me agora a um discurso muito recente do Papa, do mês passado, em que ele soma esta ideia de saída, outra ideia, ele chama de categoria, portanto, o grande enquadramento mental das coisas, que é a da periferia, outra palavra muito do gosto dele. Já quando estava em Buenos Aires, quem eu queria ver era lá nas periferias do sítio. Outra categoria que gosto de usar é a das periferias. Quando se sai, não se deve chegar só a meio caminho, mas ir até ao fim. Ir até ao fim. Alguns dizem que se deve começar a evangelização pelos mais distantes, como fazia o Senhor. É um bom critério. É muito bom critério. Quando nós estamos em qualquer comunidade, quando nós estamos a começar por essa primeira das comunidades, que é qualquer família, nós pensarmos quem é que está mais distante. Olha, se calhar é aquela tia ou aquela avó que está em casa, que está doente, que está sozinha. Enfim, lá mandamos um telefonema de vez em quando ou deixamos uma mensagem. Não, ir lá. Começar por aí, pelo mais distante. Ou então é fulano, aquele fulano que oxalá não venha, que é um péssimo feitio, sempre que vem só cria mau ambiente. Começar por aí. Ou então na empresa, ou então na escola, ou então entre os colegas. Aquele fulano... Lá vem ele, que vai ser tão aborrecido. Estávamos aqui tão bem. É esse. E depois vão traduzindo isso em todas as periferias que podem acontecer. Treinem-se. Treinemo-nos. Isto é antes de mais para mim. Treinemo-nos. Como Jesus fez, não é? As ovelhas perdidas da casa de Israel e depois os outros perdidos que já não eram da casa de Israel, como a Cananeia, ou a Sirofenícia e todos os mais que acabaram por entrar. As periferias. As periferias. Fundamental, como critério, para que, então, como eu dizia, em cada comunidade se exercite este mesmo. Eu termino esse trecho que está aí para lançar este calendário e programa com uma citação que eu nunca mais me esqueci quando li isto. Já foi em 1975, mas isto foi mesmo em cheio. Da grande exortação, que nós não podemos esquecer,
do Papa Paulo VI, Evangelii Nunciandi. É um texto fundamental, de 1975. O trecho eu já o vou ler, também o conhecem, mas sabem, naquela altura estávamos nos anos 70, e nos anos 70, nós aqui, concretamente os europeus, já estávamos em plena crise de identidade e de consciência, já no refluxo daquela maré expansionista do século XIX, os europeus iam ser os civilizadores do mundo. Depois começaram-se a juntar muitas desgraças na Europa, fizemos 2 guerras como nunca tinha havido, coisas terríficas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, matámos-nos alegremente ou tragicamente melhor, milhões de pessoas. Depois começou a descolonização e como é que se tinha feito ou não se tinha feito, como é que se tinham tratado ou não se tinham tratado os povos dos outros. Portanto, quando chegar ali aos anos 60, 70, a Europa está muito depressiva. Bem, hoje até já desistiu de ser, mas naquela altura estava ainda nessa fase da depressão. E por isso, falarem-nos em missão, partirmos da Europa, o que é que nós vamos ensinar aos outros? Eles são todos melhores que nós. E mesmo aqui, nós católicos, nós cristãos, o que é que a gente tem a dizer aos outros? Não, isso, olha, eles obedeçam lá à sua consciência, Deus é criador de todos, e quem seguir a sua consciência, mesmo que não saiba nada disto, com certeza que salva, e até salva melhor, se calhar, do que se nós lá fôssemos. Esta conversa, e está aqui muita gente que nos anos 70 era jovem ou mais que jovem, lembra-se muito bem disso, era quase paralisante. Era o tempo das grandes crises vocacionais, das saídas em massa do sacerdócio e da vida religiosa, aqueles anos 70. O pontificado do Papa Paulo VI começou muito bem, em pleno concílio, aliás, ele é o grande organizador do concílio, não o convocador, mas o grande organizador do concílio, mas os anos 70 são o Papa João Paulo II, ainda como bispo e cardeal Wojtyła, uma vez que o visitou, depois chegou à Polónia e disse, é muito interessante, vi um homem, que era o Paulo VI, cansado pelo amor. Estava cansado de amar. Ele amava intensamente a Igreja. Do Papa Paulo VI há das passagens mais bonitas acerca da Igreja, mas olhava para cada lado, só via tragédias, não só lhe apresentavam tragédias, e então o João Paulo II, o futuro João Paulo II, o Wojtyła dizia, estive com um homem cansado pelo amor. Mas é ele, o Papa Paulo VI, que escreve 2 dos trechos mais entusiasmantes, belos e frescos de uma alma que não se deixava contaminar por essa tristeza no sentido de evangelização. Um deles é este precisamente, que eu vou citar, e que o Papa cita, a Evangelii Nunciandi, é várias vezes citada, a Evangelii Gaudium, não é por acaso que até o título é parecido, e um outro que o Papa Paulo VI escreveu, que é outra exortação apostólica lindíssima, chamada Gaudete in Domino, alegrai-vos no Senhor. São dos textos mais bonitos, que quem lê aqueles textos assim de uma maneira desprevenida até parece que o Paulo VI estava no melhor dos mundos. Ele estava numa tristeza. Os últimos anos e até os últimos meses de Paulo VI foram um sofrimento atroz. Até físico, as artroses quase que não deixavam mexer, mas sobretudo por dentro. Mas foi o Papa Paulo VI que, no meio de toda essa depressão própria dos anos 70, escreveu, repito, esse texto, a Evangelii Nunciandi, que aliás é fruto de um sino dos bispos, onde esteve presente, acompanhando o então Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, o futuro Patriarca Dom José Policarpo. É nessa exortação, Evangelii Nunciandi, que ele tem esse trecho, que devo dizer que foi como se uma luz me acendesse. E tem aí também, no guião. No guião não, no programa, no calendário. Escreve o Papa Paulo VI no número 80 da Evangelii Nunciandi. Devemos pensar muito nisto. Olhem que já se passaram tantos anos, eu nunca deixo de pensar nisto. Diz então, não deixaria, Paulo VI, não deixaria de ter a sua utilidade que cada cristão aprofundasse na oração este pensamento. Os homens, os outros, poderão salvar-se por outras vias, graças à misericórdia de Deus, se nós não lhe anunciarmos o Evangelho. Mas nós poder-nos-emos salvar se por negligência, por medo ou vergonha, ou por seguirem ideias falsas, deixarmos de o anunciar? Devo dizer que isto para mim foi um clarão, uma estrada de Damasco, porque eu já estava sem saber se era de ir para a frente, se era de ir para o lado. Será tudo assim tão negativo? Os outros, com certeza, podem salvar na sua consciência, que os liga profundamente a Deus Criador, se não conhecendo o Evangelho, porque nunca ninguém
lhe levou, ou porque lhe levaram evangelhos deformados, e que eles fizeram muito bem em rejeitar, não se fizerem cristãos. Mas eu, se acredito verdadeiramente na salvação que Deus me concede em Jesus Cristo e no bem que isso faz, naquela vida e abundância que Ele me proporciona, me desinteresso de comunicar aos outros. A pergunta está feita. O Papa Paulo VI não dá a resposta. Eu, naquela altura, dei uma que me tem servido até agora. E já estão a adivinhar qual é. Não, vale a pena e tem que ser. O Papa Bento XVI, há 4 anos, precisamente, em maio de 2010, lá no Porto, no Porto dizem-se coisas muito bonitas. E o Papa Bento XVI disse lá esta frase: nada impomos, mas sempre propomos. Nada impomos, não tenham medo, mas sempre propomos. É isto mesmo. Pois bem, meus caros amigos, não vos vou pensar muito mais, mas isto queria-vos dizer como lançamento desta caminhada comum, que tem como objetivo esse que sabemos, o sonho missionário de chegar a todos, e como base a reflexão, o ensaio e a partilha que em cada comunidade cristã se fizer, trimestre após trimestre. Aqui está explicado neste guião 0, chama-se o guião 0. Vão ter muitos mais. Tem muitos mais. Cada trimestre, nas vossas comunidades, vão receber outro, que é para ninguém se perder no caminho. E aqui está explicado, e concretamente também neste desdobrável, que trimestre após trimestre, no princípio dele, e com alguma antecedência, vos é oferecida, como é que agora se diz, uma grelha de leitura, umas pistas de reflexão e ação, para que nos grupos informais, sei lá como é que eles se organizam, cada comunidade é que deve saber. Na paróquia X vai ser de uma maneira, no movimento Y vai ser no outro, no Instituto Z vai ser no outro, cada um é que veja onde está. Na capelania, não sei quantos, vai ser de outra maneira. Com essas pistas trabalha, olhe ao seu redor e ligue aquilo que o Papa Francisco diz à necessidade que há ali. Ensaie, reflita e ensaie qualquer coisa para levar isso por dentro. E depois diga. A comissão preparatória depois há de receber, com todos estes meios que nós hoje temos informáticos, que são imediatos, aquilo que forem refletindo e ensaiando. É isso que formará depois o tal acervo, o tal conjunto de experiências, que, resumido em instrumento de trabalho em 2016, estará na base do trabalho do sínodo propriamente dito. Vamos fazer da seguinte maneira. A exortação está dividida em 5 capítulos. E é muito bom e pedagógico que a gente não queira atacar tudo logo de uma maneira, porque senão não chega a lado nenhum. Vamos ver isto capítulo por capítulo. Para outubro a dezembro, irão receber um outro guião, já não será o guião 0, mas será o outro, para o primeiro capítulo. Para a tal grelha de leitura, para os trabalhos de grupo, as pistas de reflexão, mas podem ser outras. Pode acontecer perfeitamente numa comunidade que se diga, eles mandam aqui estas pistas de reflexão, mas aqui, nesta capelania prisional, por exemplo, tem que ser outra coisa. Então façam outra coisa, mas a partir do primeiro capítulo. Depois, no primeiro trimestre, portanto, entre o Natal e a Páscoa de 2015, a mesma coisa para o segundo capítulo. Depois, entre a Páscoa e o verão de 2015, o terceiro capítulo. Depois houve 2 mesinhos de descanso. Entre outubro e o Natal de 2015, o quarto capítulo. Entre o Natal e a Páscoa, o Ano Novo e a Páscoa de 2016, o último capítulo, que é um capítulo muito bonito, mas depois onde ir já para lá, que é o espírito que deve animar isto tudo. A exortação podem lê-la já toda, agora em trabalho sistemático. E então, e depois da Páscoa até ao verão? Depois da Páscoa até ao verão vão deixar a comissão preparatória trabalhar sobre essa multidão de coisas que devem ter chegado durante ano e meio para fazer um instrumento de labores, dê-lhe um bocadinho de sossego. Depois eles farão o instrumento de labores, entregarão aos membros do sino, que já vos disse quem é, os senhores cônegos, que são cá o Colégio dos Consultores, o Conselho Presbiteral, representantes do Conselho Pastoral, da vida religiosa, da vida consagrada, do laicado, etc. E é com esse instrumento de trabalho
que a Comissão Preparatória fará depois destes 5 trimestres de reflexão e ensaio, que o sino trabalhará. É fácil de perceber, não é? Portanto, isto é claro. No calendário tem, para o próximo ano pastoral, aquelas atividades que são de tabela, e há uma coisa que eu vos prometo. Vou falar sempre disto. Mesmo quando falar de outra coisa. Portanto, a pouco e pouco, vamos lá chegar e cumprir aquilo que o Papa nos mandou fazer aqui. Há uma comissão preparatória, não é nada estratosférica, é a mais natural possível, porque são pessoas que, já na vida da Diocese, estão nos serviços centrais que têm mais diretamente a ver com isto. Portanto, sou eu e os senhores bispos, comigo, compartilham a responsabilidade episcopal na Diocese, o moderador da Cúria diocesana, o diretor do Secretariado de Ação Pastoral, o diretor do Departamento de Comunicação. Como tudo isto está muito ligado à caminhada sinodal geral, mas essa é geral, para a Igreja inteira, que se fará sobre a família também, o responsável pela pastoral familiar, depois também do laicado, uma membra do Conselho Pastoral Diocesano, que também está ligada às missões adjuntas, um representante dos religiosos, que é aliás neste momento o presidente dos religiosos da nossa Diocese. É isto basicamente. São cargos óbvios que decorrem das funções que exercem. Depois, e também uma técnica de informática para que este vai e vem constante de informação funcione da melhor maneira. Essa comissão preparatória é que, trimestre após trimestre, vos vai mandar os tais guiões. O primeiro já está feito, não é distribuído hoje, que é para haver um pouco de suspense, isto também faz parte. Está feito, e está muito bem feito. Já foi visto e revisto para a Comissão, será entregue a tempo para que as comunidades preparem esta reflexão e ensaio a partir de outubro. Assim será depois nos trimestres seguintes. A última palavra que eu tenho para vos dizer, para terem tempo para respirar e para ensaiar, Padre Pedro, é sobre este logotipo que aqui está e que é o logotipo do nosso sino, da nossa caminhada sinodal. Isto tem muito que se lhe diga. Isto tem 15 anos. Isto basicamente tem 15 anos. O central deste logotipo é uma cruz, e já vos explicarei depois porque é que os braços da cruz não estão fechados, porque são para se prolongar até onde for preciso chegar, quer para cima, quer para os lados, quer para baixo. Tem que chegar a todos. Mas o central é essa estrela de 8 pontas que desponta da cruz. Este logotipo é a criação, enfim, do nosso grande pintor de serviço, o Sr. Cônego João Marcos, foi feito no jubileu do ano 2000, quando se comemoraram os 2000 anos, não é depois de Cristo, não há depois de Cristo, 2000 antes de Cristo, no mundo. E tem 8 pontas, aludindo ao 8º dia. Os dias são 7, o 8º é a imortalidade. Portanto, há uma vida eterna que desponta da cruz, da Páscoa de Jesus Cristo. Este logotipo, que foi feito, como vos disse, no jubileu do ano 2000, foi depois também a base, com alguma variação, do ICNE, do Congresso Internacional da Nova Evangelização, na sua sessão de Lisboa, em 2005, há 9 anos. E, portanto, nós vamos retomar, porque ele mantém hoje toda a sua pujança e vitalidade e até nos recorda um caminho de nova evangelização que não começou agora. Retoma-se um caminho que começou com o jubileu do ano 2000. Bem, razão tinha eu, quando sobraram muitas faixas que ainda existi por aí, que estavam nas paróquias e noutros sítios, vocês guardem-nas, porque não tarda nada, estamos no próximo jubileu de 2025 e já vamos em 2014. A partir do ano que vem são só 10 anos. Portanto, ainda bem que nós guardamos, para não fugir de representação, porque o essencial que nós temos é isto. Portanto, é apresentar a todos e convergirmos nós para esta vida imortal que nos é dada na cruz do Senhor Jesus e que precisa de se expandir em todas as direções. E repito, há bocadinho alguém perguntava, porquê é que os braços não estão fechados? Não estão para fechar, é para chegar a todos. Isto tem que se prolongar muito, muito, em qualquer lado. Tanto para o lado como geografia, quer para cima como louvor, quer para baixo como cultura, até ao fundo das nossas convicções e mentalidades. E também tem um círculo azul, muito bonito.
porque com certeza que o azul é o céu, é uma vida celeste, mas também é a cor de Nossa Senhora, e todo o mistério da cruz está envolvido pelo mistério de Maria. E depois ainda tem um outro círculo amarelo, que somos todos nós, a Igreja, para aqui convergente e daqui irradiante. Eu dá-me ideia que ainda vos vou falar muitas vezes deste logotipo, porque está aqui o essencial daquilo que nós propomos para esta caminhada sinodal. E pronto, meus amigos, chega de conversa por agora, creio que já fui suficientemente explícito para dizer ao que vimos e ao que iremos, e agora vamos preparar para a celebração, com um quarto de hora que o Sr. Padre Pedro Lourenço, com o coro, aproveitará da melhor maneira. Muito obrigado e até já.